Alô, você visualizador, alô, você que dá like, alô, você que comenta, ou tem vontade de comentar, mas não comenta ainda. Alô, você inscrito no canal. Aliás, quero dar as boas-vindas para os mais 2 novos inscritos no canal. Venha você também, se inscreve no canal do Dom Seba. Dom Seba está aqui hoje para contar história, mas desta vez é história com H, história com H e S. História da história do Brasil. Você conhece a história do Brasil? Você conhece a infância de Pedro de Alcântara, Dom Pedro II, o nosso imperador, o nosso segundo imperador? Você conhece? Vou contar uma história da infância do nosso segundo imperador, que os livros de história não contam, mas Dom Seba conta. Dom Seba está aqui para contar e por todos os planos limpos. É o seguinte, antes da história, vamos combinar. Gostou do vídeo? Like. Se não merece like, pelo menos visualiza até o final. Deu vontade de conversar comigo? Conversa, faça um comentário. Deu vontade de se inscrever? Se inscreve no canal, que eu tenho muita coisa para contar para você. Hoje é a história do nosso segundo imperador. A infância do nosso segundo imperador. Uma história da infância dele. Ó, no início dos anos 30, 1830, Dom Pedro I abdicou do trono em favor do seu filho, Pedro de Alcântara. Era um período conturbado da história do Brasil, né? E o príncipe, como não tinha idade para assumir o comando da nação, né? Ele ficou aqui num período regencial, em que o príncipe era o representante do poder, mas quem o exercia eram os seus tutores. Ali em 1835 nós tivemos a regência. O tutor do Dom Pedro II era o padre Diogo Antônio Feijó. Nesta época, como Dom Pedro II, Pedro de Alcântara, era uma criança, o padre Feijó, o padre Diogo Antônio Feijó, resolveu arranjar um novo amigo para o futuro imperador. Um amigo, que pudesse crescer com ele e mais tarde ser uma espécie de conselheiro, do futuro imperador. E ele lançou um concurso. Ele chamou todas as crianças do reino para comparecer ao palácio imperial, se apresentar lá, para participar de um concurso da escolha do novo amigo do futuro imperador, do príncipe regente Pedro de Alcântara. Então as crianças compareceram. Entre as crianças, um menino do interior de São Paulo, que gostava muito de terra. Ele era um menino do sítio, da zona rural, gostava de terra. Ele plantava, ele cultivava um jardinzinho para a mãe dele, ele cultivava uma horta para a família, e ele tinha uma boa mão para o cultivo, para o plantio. Tudo que ele plantava crescia bonito e exuberante. E produzia frutos em abundância, se fosse o caso de árvores frutíferas ou hortaliças. E ele também compareceu. Ele também ficou sabendo do concurso, também desejou ser o amigo, o futuro amigo do príncipe regente. Ele compareceu junto com a família dele lá e se apresentou. O concurso consistia no seguinte: cada criança recebeu das mãos do padre Diogo Antônio Feijó um vaso e uma semente. Eles teriam que plantar e cuidar dessa semente para que ela germinasse e nascesse lá uma planta, uma árvore, sei lá do que era a semente. Mas enfim, um ano depois, quem comparecesse ao Palácio Imperial trazendo a planta mais bonita, seria escolhida o amigo do príncipe regente.
para crescer e depois virar amigo do futuro imperador do Brasil. Esse menino, né, do interior paulista, que gostava de terra, que entendia um pouco do assunto, ele voltou para casa com o vaso e com a semente dele. E escolheu a melhor terra, uma boa terra, depositou no vaso e plantou a semente. E cuidou dela com muito zelo, com muito amor, né? Ele já tinha esse costume. Passado algum tempo, já havia dado o tempo da germinação, ele botava água todo dia, de manhã e de tarde. Ele percebeu que a semente ainda não havia germinado. E ele ficou preocupado. Ele pensou, talvez a terra que eu tenha colocado não seja tão boa assim. E aí ele arranjou um esterco muito bom, que ele sabia preparar, e ele misturou com aquela terra, para dar uma força, um apoio para que a semente germinasse. Passado mais algum tempo, ele ainda cuidando com todo amor e carinho, dando água, sol para a planta, né, para a semente, para o teu vaso, e ele percebeu que a semente não germinava. E ele começou a ficar preocupado. Ele chegou até conversar com a mãe dele e com o pai dele, né, sobre aquele problema. Já foi dado o tempo da germinação, já era para ter germinado a semente, mas a semente não germinou. Eu estou preocupado de comparecer diante do príncipe regente sem levar uma planta para ele. Aí a mãe dele falou assim, filho, troca a semente, planta outra semente, ninguém vai perceber. Aí ele disse assim, não, o padre Diogo Antônio Feijó, ele foi muito claro com a gente. Nós deveríamos plantar e cuidar da semente que ele nos entregou. A gente não pode trocar a semente. E ele não achava certo nem justo, e ele não trocou a semente. Cuidou daquela semente, né? Ao longo do tempo em que ele teria que ficar em casa cuidando para que ela germinasse, ele cuidou e a semente não germinou. Dado o tempo de retornar e se apresentar diante do padre Diogo Antônio Feijó e do príncipe regente, ele falou com a mãe dele, mãe, eu nem vou, não nasceu, eu vou lá fazer o quê? Passar vergonha? Aí a mãe falou assim, filho, a mãe dele disse assim, filho, eu vi a dedicação com que você cuidou dessa semente. Vai lá, leva, conta a verdade pro tutor do príncipe, conta pro príncipe a verdade, diga a verdade. Que você fez tudo possível para que a semente germinasse, mas ela não germinou. Mas se apresenta lá. Veja lá quem vai ser o Felizardo, ser escolhido, amigo do príncipe, dá os parabéns para ele. E o menino resolveu ir lá, né, se apresentar diante do príncipe regente e dizer a verdade, porque ele ia levar um vaso com terra. E ele foi. No caminho, ele percebeu que todas as crianças tinham uma planta para mostrar para o príncipe. Estava com alguma planta no vaso para mostrar para o príncipe. E ele foi ficando muito triste no caminho, mas foi. Ele até pensou em mentir. Mas não vou mentir. Não vou mentir, vou falar a verdade como a minha mãe me aconselhou. E foi. Chegando lá, quando estava todo mundo lá pronto para se apresentar diante do príncipe, né? O padre Diogo Antônio Feijó reuniu todo mundo, né, para anunciar o vencedor, olhou todas as plantas, né, até o vaso que não tinha planta ele olhou, e anunciou o vencedor do concurso, e o novo amigo do futuro imperador. E para surpresa de todo mundo, ele anunciou o menino com aquele vaso de terra, cuja semente não tinha germinado, como o futuro amigo do príncipe regente. E ninguém entendeu. Aí ele explicou. Eu não sei como que vocês conseguiram trazer plantas nesses vasos. Porque a semente que vocês receberam para levar para casa para cuidar dela, ela não tinha poder de germinação. Ela foi torrada antes. Todos vocês receberam semente torrada. O príncipe regente precisa de um amigo verdadeiro, precisa de um amigo honesto, precisa de um amigo ético. É esse perfil de amigo que nós procuramos. E esse menino, ele não teve vergonha de comparecer diante da gente aqui, com a sua semente não germinada, porque não germinaria mesmo, e contar a verdade. E dizer que, apesar dos esforços dele,
a semente do gemidou. Então este é o novo amigo do príncipe regente. E todos deram os parabéns para o menino que foi escolhido assim, o novo amigo do príncipe regente. Então, essa história, a história não conta, mas eu contei para você. Eu não falei que contava? Eu conto. Eu conto, eu sei das coisas. Agora é o seguinte, me diz aí, o que valeu esse vídeo, hein? Me diz aí o que valeu. Se deu vontade de se inscrever no canal, se inscreve, que eu tenho muita história para contar ainda. E por enquanto, um grande abraço.